O julgamento de Sócrates. A acusação. Aos 70 anos de idade, subiu os degraus de um tribunal. Como era de pasmar aquela cena! O motivo que o obrigava era o de, como réu, fazer a sua própria defesa num processo acusatório movido por Meleto, Anito e Lico. Segundo Diógenes Laércio, foi a seguinte acusação apresentada em janeiro de 399 a.C. contra Sócrates. A seguinte acusação escreve e jura Meleto, filho de Meleto, contra Sócrates, filho de Sofronisco, do demo de Alopécia. Sócrates é culpado de não reconhecer os deuses que o Estado reconhece e de introduzir novos cultos, e também é culpado de corromper a juventude, pena a morte. Kierkegaard afirma que a acusação de Sócrates é um documento histórico. Presume-se que a causa disso teria sido a curiosidade de Querofonte, quando um dia em Delfos ousou fazer uma pergunta ao oráculo: há alguém mais sábio do que Sócrates? A resposta foi a de que não existia ninguém. No entanto, a leitura de Platão remete-nos a uma causa política. Na República, por exemplo, encontramos um Sócrates extremamente avesso aos governos democráticos. Mesmo assim, Platão é fiel à leitura dos autos e registra dessa forma a acusação de Meleto. Sócrates é réu de corrupção da juventude, de não reconhecer os deuses reconhecidos pela cidade, e também de praticar cultos religiosos novos e diversos. Mesmo com brilhante defesa que fez de si mesmo, não conseguiu evitar o desejo permeado pelo ódio de seus compatriotas acusadores. Sócrates fora condenado à pena capital, conforme aspirava seus caluniadores. Na Apologia, Platão registra como Sócrates foi receptivo à pena, devolvendo de forma justa, como um justo juiz, seu parecer em relação aos seus acusadores. Fugir à morte não é difícil, bem mais dificultoso é fugir à maldade. Mais célere que a morte é a malvadez. Ora, eu que sou tardo e velho, vou pagar meu débito de morte, e estes irão pagar seu débito de iniquidade e de infâmia, condenados pela verdade. Tal foi a sentença socrática contra seus acusadores. As acusações atribuídas ao filósofo foram suficientes para justificadamente eliminar a sua vida, ou, na verdade, cometera-se uma injustiça histórica tal qual se fizera a Jesus Cristo. Certamente, ao que se sabe, Sócrates não era um filósofo que vivia em uma torre de marfim, contemplando-a, muito menos, para continuar na metáfora, não era uma coruja na gaiola. A ágora de Atenas era seu púlpito, sua tribuna. Constantemente lá estava a dialogar com todo tipo de indivíduo. Ralph Emerson conta-nos que era um homem de origem humilde, mas bastante honesto. Tinha a história mais vulgar e era de uma simplicidade pessoal assaz notável para excitar a verve dos outros. Era um indivíduo de sangue frio, juntando ao seu humor um temperamento perfeito e um conhecimento dos homens que, qualquer que fosse o interlocutor, expunha o indivíduo a uma derrota certa, fosse qual fosse o debate, e nos debates deleitava-se moderadamente. Além disso, era paupérrimo. Sua indumentária era a mesma inverno e verão. Andava sempre descalço, alimentava-se de azeitonas, de pão e água, salvo quando era convidado para algum banquete pelos amigos. De vez em quando se empenhava no ofício de escultor. Sócrates era irrefutável, era um feiticeiro da palavra. Todos se encantavam com a arte de sua maiêutica. Seus antagonistas encurralavam-se diante de sua argumentação. Os sofistas provaram da arte do Socrático.
e estes sentiram sua ironia e lógica irreplicáveis. Talvez tenha sido justamente esse jeito de ser que causou a perturbação do Estado, a ponto de gerar um ciúme terrível, capaz de condenar injustamente um homem de bem. Sócrates representava a filosofia que perturbava a ordem vigente, por isso pagou com sua própria vida.